Evangelho de Marcos, capítulo 4, 26 ao versículo 32. O texto diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém, irmãos. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, Senhor Deus. Reconheço que tanto quem prega quanto quem ouve, Senhor, precisa da graça, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, de que o Teu Espírito nos capacite a ouvir a Tua palavra, Senhor, e a entendê-la de forma satisfatória para as nossas vidas, ó Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que conhece os corações, que conhece o tumulto dos nossos corações, o tumulto das nossas emoções, que conhece a agitação das nossas mentes, que o Teu Espírito vença tudo isso nesta hora, Senhor, a fim de que a Tua palavra, ó Deus, possa produzir frutos na vida do Teu povo. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que os frutos da Tua palavra ultrapassem o ouvir de um sermão, Senhor. E que a Tua palavra nos leve a ser, de fato, aquilo que Tu queres que sejamos, Senhor. E que, de fato, as nossas vidas venham honrar ao Senhor, como cantamos. Amém. Deus nos ajuda, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o reino vai crescer apesar dos pesares. O reino vai alcançar dimensões grandes apesar dos pesares. Sabemos que o reino de Deus está se manifestando, como iniciou com Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo. Era a mensagem inicial de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabemos também que esse reino tem uma realidade presente e uma realidade futura. Esse reino tem um aspecto do já e tem um aspecto do ainda não. Esse aspecto presente é justamente esse aspecto que está se manifestando entre nós, através da pregação do Evangelho, através do reinado espiritual de Cristo sobre a vida do seu povo, da sua igreja. Mas ele virá ainda em uma manifestação plena no futuro, quando todas as coisas se convergirem em Cristo, quando todas as coisas estiverem maduras, prontas, segundo a perspectiva do próprio Deus, quando chegar o amadurecimento desse aspecto primeiro do reino, o segundo aspecto vai se manifestar plenamente. Então esse reino que hoje está se manifestando de forma espiritual na vida do povo de Deus, ele vai se manifestar de forma pujante no futuro. E nessa primeira fase, irmãos, do reino de Deus, que está se manifestando,
que está acontecendo, a igreja assume essa função de agência do rei. A igreja é como essa candeia que deve ser colocada no velador. Ela deve cumprir a função delegada por Cristo, de anunciar o Evangelho, de pregar a mensagem do rei, de viver a mensagem do rei. Agora perceba, tudo isso que acabei de dizer aos irmãos, está sendo de certa forma demonstrado por Cristo. Está sendo de certa forma ensinado por Cristo, através das parábolas. A igreja deve primeiramente cumprir a função do semeador. Jesus deixou claro. A semente é a palavra de Deus. Vocês devem anunciar, devem lançar a semente. E nós precisamos cumprir a função do semeador, a despeito de sementes caírem entre espinhos e não vingar, a despeito de sementes cair em lugar onde a raiz não se aprofundam, vocês devem semear. Semeia. Mas nós devemos fazer isso sem jamais nos olvidar das nossas responsabilidades. Por isso Jesus diz: não se pode acender uma candeia e colocar debaixo da cama. Não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire. Vocês devem assumir as responsabilidades de vocês. Por isso ele termina a parábola anterior em tom grave. Vocês devem ouvir com atenção, porque com a medida com a qual vocês estão medindo a responsabilidade de vocês, vocês também serão medidos. Granjeai os dons de vocês, para que os frutos se multipliquem, porque ao que tem, lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora chegamos na parábola da semente, do grão de mostarda, que mostra uma perspectiva de crescimento, de amadurecimento. E a pergunta, naturalmente, que fazemos, ouvindo as duas anteriores, é: Senhor, como saber que no estabelecimento do reino, nosso trabalho não é vão? Tendo em vista, Senhor, de que 3/4 da semente da qual está descrita na parábola se perdeu. A semente, Senhor, não vingou. Pois bem, Cristo vai contar essas duas parábolas para diminuir o nível de ansiedade do coração dos discípulos e preocupação deles mesmos no estabelecimento desse reino. A pergunta, mais uma vez, que nos inquieta é: mas como? Como este reino se expandirá, Senhor? Como este reino vai se estabelecer, Senhor? Diante das perdas da semente descrita na primeira parábola. Como, Senhor, este reino será estabelecido, Senhor, com uma semeadura tão frustrante na primeira parábola? Pois Jesus vai nos ensinar. Sabe como? O reino vai crescer e se expandir quando nós entendermos e cumprirmos o nosso papel dentro dele. Disse ainda, verso 26, o reino de Deus é assim. Como, Senhor? Como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. O texto começa descrevendo a ação de um homem que lança a semente à terra, mais uma vez. No texto, o verbo utilizado por Marcos não é mais semear, é lançar. É evidente que a troca do verbo não quer transmitir a ideia de uma semeadura irresponsável, de alguém que não tem compromisso com a semente lançada, por isso vou jogá-la. Não.
Mas o que a parábola quer nos ensinar do início ao fim, o que o evangelista quer nos ensinar, o que Cristo quer nos ensinar do início ao fim, é que o crescimento dessa semente está acontecendo apesar do comportamento do semeador. O que essa parábola quer demonstrar é um crescimento à parte da programada e meticulosa ação do semeador. Por isso, o verbo que mais traduz isso é alguém que está lançando a semente. Por essa razão, entendemos que o verbo lançar transmite muito bem a ideia dessa espiga que vai amadurecer até o seu produto final. O texto deixa em silêncio. Veja. As prévias ações que envolvem uma semeadura, como a escolha do solo, a direção do vento. Pelo contrário, o texto começa como que de forma grave, alta, mostrando que esse homem já se lança na sua ação de semear, de jogar na semente, sem fazer qualquer consideração ou análise do solo, nem observa a direção do vento. Ele está preocupado em assumir a sua responsabilidade de lançar. Lançar a semente, essa é a sua pretensão, lançar a semente. Após cumprir sua missão, então, ele dorme e se levanta de noite e de dia, ou seja, a ideia do texto é que essa pessoa se ocupa com outras coisas e vai repousar, vai descansar, vai esperar. Em relação ao seu trabalho de lançar a semente, não há mais qualquer preocupação, porque ele já lançou aquilo que já deveria ter sido lançado, a semente. A parábola, de certa forma, demonstra uma relação do semeador para com a semente lançada. Indiferença. Indiferença. Ele não tem mais nada a fazer. O que de certa forma dependia dele, ele já fez, que foi lançar a semente. O que se segue após a semeadura é o crescimento até a sua fase madura e até a sua época de colheita. O resto não depende dele. Não está no seu poder fazer crescer, fazer amadurecer, fazer germinar. Por mais que ele perca noites e noites de sono, não é o seu papel fazer a semente germinar, crescer e amadurecer. Ainda mais nos tempos antigos, cuja semeadura estava cercada de circunstâncias vulneráveis. Solo impróprio, espinhos, vento, condição inadequada, pois já foi demonstrado por Cristo que 3/4 da semente lançada não vingou. O texto aqui, irmãos, não demonstra alguém preguiçoso, que vai dormir antes do trabalho ser completo, ou estar completo, ou antes mesmo do trabalho acabar, ele se retira para buscar repouso. Não, não. O homem descansa em relação àquilo que dependia dele, que era lançar a semente. Ele dorme em relação àquilo que não está em seu controle, em relação àquilo que ele não tem poder para fazer e realizar. Por isso, só lhe resta o sono de alguém que descansa em alguém que é infinitamente superior para fazer germinar e crescer. Que é soberano para fazer com que essa semente caia em solo apropriado, para fazer com que essa semente germine, para fazer com que essa semente encontre um lugar adequado, para fazer com que essa semente se transforme até chegar em seu produto final. E a resposta é: o único que pode fazer isso é Deus. É Deus. Ainda que por trás de leis físicas ou causas naturais
Deus, como causa primeira de todas as coisas, faz com que a semente germine, cresça, amadureça e chega ao estágio de ser colhida. Sua providência age por trás da ordem natural das coisas. Por isso, aquele que precisa agora de um crescimento, que é a semente, aquele que precisa, ou aquilo que precisa agora crescer frondosamente, não está no poder da mão do que lança a semente. Por isso ele dorme aqui não o sono da preguiça, mas dorme o sono de alguém que descansa em paz, de alguém que entendeu o seu papel dentro do lançar a semente e espera confiando em Deus de que aquilo vai produzir, vai crescer, vai dar fruto, ele vai colher. E o resultado está no próprio texto. Verso 27. E aí a semente germina, cresce, não sabendo de como. O resultado de quem confia e espera, irmãos, não é cavar atrás para ver onde a semente caiu. Não é ficar com uma lanterna madrugada após madrugada esperando que ela germine. Se só Deus pode fazer crescer, descansemos. Muito mais só Deus pode fazer germinar, descansemos. Muito mais só Deus pode levar ao amadurecimento, descansemos. Isso acontece, veja, até mesmo diante da ignorância do semeador. Ele não tem perfil técnico nenhum. Não sabe ele tem. Não sei como. Ele não sabe nem teoricamente. Ele está diante de um resultado final, diante daquilo que é fato. Ela germinou e cresceu, é isso que eu sei. Ele está diante daquilo que inicialmente foi uma simples semente a ser lançada. E quando ele se depara com aquilo crescido, ele diz, não sei como. Lancei, germinou e cresceu. O texto dá a ideia de que ele não se ocupa do processo natural. Sua mente não se desgasta em tentar entender como aquilo se deu. Ele não perde o sono. Ele não estressa. Ela produziu apesar da sua falta de compreensão. E ele fica surpreso. Quando levanta, percebe que germinou e cresceu. Agora, o que Jesus quer nos ensinar é que essa ação e não ação desse homem, o germinar e o crescer dessa semente, estão sendo colocados como comparação à manifestação do reino de Deus. Jesus está tentando responder a pergunta, Senhor, será que o nosso trabalho em lançar a semente não será vão, tendo em vista de que 3/4 da semente lançada não vingou? E Cristo vai mostrar que há fatos que se correlacionam. Apesar da insignificante semeadura inicial, ou de um lançar, de um jogar simples de uma semente, o reino de Deus irá germinar. O reino de Deus irá crescer. O reino de Deus irá se desenvolver. O reino de Deus irá chegar à maturidade final. O reino de Deus chegará ao produto final. E o seu resultado não pode ser medido pelo simples começo. Não pode ser medido, irmãos, pela fatalidade do semeador ou da simples lançada semente. Seu resultado final é uma clara demonstração da vontade soberana de Deus. O Evangelho nos chama a descansar em Deus. O Evangelho nos chama a assumir os nossos papéis dentro do reino e confiar em Deus. A função de vocês é semear e brilhar. A função de vocês vai fazer crescer, vai fazer germinar.
A função de vocês não é transformar corações. A função de vocês não é procurar o melhor solo. A função de vocês é lançar a semente. A função de vocês é brilhar. É anunciar a mensagem do reino. Nós precisamos entender o nosso papel, irmãos. Nossa função dentro do reino. Nossa função dentro do plano eterno de Deus. É evidente que para haver colheita é preciso haver semeadura. Sim, se não houvesse semeadura não haveria colheita. É necessário haver primeiro a erva, a semente, o grão de espiga, o amadurecimento do grão e o produto final. Deus usa meios ordinários dentro do seu próprio plano. Sem um semeador, sem uma semente, não haveria colheita, não haverá colheita. Isso é evidente. Dentro do reino de Deus, Deus nos usa como semeadores. E Ele disse, a semente é a palavra de Deus. Essa candeia precisa brilhar, precisa refletir. Precisamos proclamar e lançar a semente do Senhor. E Deus usa essa semente lançada. A igreja é a agência do rei, responsável por lançar a semente. E Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15 ele diz, e como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés do que anunciam boas coisas, ou boas novas. Há um semeador dentro desse plano divino. O reino cresce a partir dessa semente lançada. E isso nós veremos de forma muito clara no próprio Novo Testamento. Aquele grupinho menor, irmãos. Aquele círculo pequeno, separado por Cristo, ensinado com sussurro nos ouvidos. Ah, irmãos, aquele grupo foi alcançando dimensões maiores. Quando chega em Atos dos Apóstolos, nós já vemos uma igreja mais ampla. As fronteiras do reino avançando. As fronteiras do reino se expandindo. E aí começa a entrar gentios, entra Paulo e começa a fundar igrejas pela graça de Deus em quase todas as regiões do mundo antigo. Esse reino que começou lá na Galileia. Lá na Galileia. Esse reino que começou dentro da sinagoga. Que começou chamando pescadores. Me siga. Esse reino está tomando dimensões. Ao ponto que no final ser formado de homens de todas as tribos, língua, povos e raças. Irmãos, a falta de compreensão adequada. A falta de compreensão adequada nos leva a ter uma preocupação que se transforma até mesmo em incredulidade. O próprio profeta Elias, quando vê a condição da nação e diz, só tem ele. Acabou Israel, acabou os profetas, acabou tudo. Senhor, só tem eu e ainda querem me matar. Calma, Elias. Eu reservei para mim 7 mil que não se dobraram dentro do Baal. Calma, calma. Sua função não é essa. Calma. E aí, irmãos, a gente fica procurando jeitinhos e mais jeitinhos para fazer com que a semente cresça, germine. Nossa função não é fazer germinar e crescer. A perspectiva ou a postura do homem que dorme não é a postura do homem que tem preguiça, mas é a postura do homem que descansa porque entendeu o seu papel. É a postura de alguém que sabe que o reino vai se expandir segundo a vontade soberana de Deus. Que usa a proclamação do seu povo para fazer com que essa semente encontre solos que vai dar fruto, que vai crescer, que vai amadurecer. E o reino é assim. Ele teve um começo, ele está progredindo e ele vai ter um ponto final, um amadurecimento final. Ele teve um começo que, do ponto de vista humano, é insignificante, possui uma mensagem que não é muito atraente, possui pregadores e semeadores que são
fracos, mas de forma soberana ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai germinar no solo que Deus quiser. Ele vai aumentar suas fronteiras do tamanho que Deus quiser. Ele vai alcançar lugares aonde o Senhor quiser. Nós não devemos subestimar o simples começo, como o lançar da semente. Como diz o profeta Zacarias, não despreze o dia dos humildes começos. O profeta está consolando o povo que tem a responsabilidade de restaurar a nação após o exílio. E o povo está desanimado porque compara a condição primeira da nação, a condição primeira do templo, e olha os recursos do contexto em que eles estão vivendo e diz, está fraco. É impossível alcançarmos a pujança da glória da primeira casa, da condição da primeira casa. E o profeta diz, não despreze o dia dos humildes começos. O profeta Ageu diz, Deus é o Deus do ouro e da prata. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O reino de Deus não se manifesta com essa aparência humana, irmãos. Não se manifesta com essa glória visível que atrai o pecador pela sua manifestação externa, pujante. Não. O reino de Deus vem como que de forma silenciosa. Através da proclamação do Evangelho, Deus está trabalhando através do seu Espírito e trazendo o seu povo. E trazendo o seu povo. E quando nós menos imaginarmos, este reino alcançou dimensões que nós ficaremos assim. Como? Nós não podemos determinar o fluxo da expansão do reino de Deus. Nem muito menos determinar aonde essa semente vai germinar. Nossa função é lançar. É lançar. O semeador dorme porque sabe que a parte seguinte não depende dele, depende de Deus. A igreja espera e depende de Deus para colher os seus próprios frutos. Portanto, como entender, Senhor, de que o nosso papel não é vão dentro dessa manifestação do reino? É entendendo qual é o nosso papel. Nossa função é lançar, é pregar. Paulo, quando está enfrentando uma luta grande em Corinto, e o seu coração desanima e ele pensa em sair daquela cidade, e Deus diz a Paulo, Paulo, não saia, continue pregando, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo sai de lá e deixa uma igreja fundada. Com todos os problemas, tem ali uma igreja fundada em Corinto. O segundo ponto, irmãos, é entendendo que o reino cresce sem a nossa intervenção. Sem a nossa intervenção. Esse homem dormiu, esse homem acordou, esse homem dormiu de novo, esse homem levantou de dia. Até que um dia ele viu que a semente germinou, cresceu, sem ele saber como. A terra por si mesma frutifica, verso 28. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Os resultados prosseguem no texto. Veja o que aconteceu. Sem qualquer intervenção humana, germina, cresce. Aí no verso 28 reforça a ideia. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Há aqui um crescimento gradual, progressivo. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Ainda há uma ênfase aqui na questão de um crescimento a parte de qualquer intervenção do semeador. Porque a ideia que se tem é que a sua vida prossegue após o lançar da semente. E aí o texto reforça, a terra por si só frutifica.
ela cresce sem uma causa visível, sem qualquer esforço humano. A pessoa lança uma semente pequenininha. Aquela semente encontra uma condição adequada, germina, cresce, o grão cheio, amadurece e chega o dia da ceifa. Ela passa por todo aquele processo. Passa por todo aquele período de amadurecimento. E o processo da ideia de que está acontecendo de forma automática. Há um processo automático acontecendo aqui. Agora a pergunta é, como entender essa expressão, a terra por si mesma frutifica? Como entender? Essa expressão encontramos em Atos capítulo 12, verso 10. Quando Pedro está preso, está na prisão por pregar o Evangelho, está cochilando, e aparece o anjo, ele toca, e ele desperta, e o anjo diz, cinge-te e me segue. E Pedro achava que estava sonhando. Levanta-se e vai seguindo o anjo. E aí o texto de Atos, no capítulo 12, 10 em diante, diz que eles passaram pela primeira guarda, passaram pela segunda guarda e se depararam com um portãozão grande de ferro. Pá, fechado. E o texto diz que o portão abriu por si mesmo. Ou seja, o texto diz que a porta ou o portão de ferro se abriu automaticamente. Aí Pedro passa de um anjo. Agora a pergunta, será, irmãos, que aquele portão tinha um sensor automático de presença? Que ao se aproximar do portão, ele se abria. Será que o portão foi automatizado? A resposta é não. O portão estava se abrindo por conta de intervenções divinas. Aqui a mesma expressão. A terra por si só frutifica, ou a terra frutifica automaticamente. Automaticamente. Quando o texto diz que a terra produz de forma automática, a terra, ou o texto não está dizendo que a terra e a semente possuem poder em si mesmos, a parte da vontade de Deus. Não. A semente está germinando aqui, crescendo, essa é a ideia. Querendo demonstrar de que Deus está agindo por trás de processos naturais. A sua ação providencial está agindo através dos processos naturais de germinar, crescer e amadurecer. Como diz Paulo, nele nos movemos e existimos. Ela só cresce por si mesma, irmãos. Aqui no texto está reforçando isso para demonstrar que após lançar a semente, o semeador não foi lá pôr a mãozinha. Ela está crescendo como um processo natural. E ela está crescendo a parte das intervenções humanas. Mas a expressão também mostra de que Deus está sendo soberano na ação de fazer germinar e crescer essa sementezinha. Os impulsos de Deus aqui estão permeando a criação, o processo natural, até chegar à sua colheita final. Agora a pergunta, se assim é, com as questões naturais, se Deus age assim, fazendo com que o sol se ponha sobre justos e injustos, se Deus age assim, fazendo com que a chuva caia sobre maus e bons, se Deus age assim, não permitindo que o pardal caia da árvore sem a sua vontade, quem dirá no estabelecimento do seu próprio reino? Quem dirá no estabelecimento espiritual do seu reino? Quem dirá em arrancar o seu povo das trevas para a luz? E aqui mostramos
de que Deus nesse processo é paciente, é longânimo, esperando que as coisas aconteçam dentro do nosso próprio tempo. Dentro do nosso próprio tempo. Isso mostra que Deus está agindo no progresso, tanto no progresso do reino, bem como no progresso da minha e da sua vida pessoal, espiritual. As coisas não são no tempo que queremos. As coisas não são no tempo que queremos. Tudo tem um tempo. As coisas possuem uma fase de maturação. E não bote a mão. Não queira acelerar o processo. Isso compete a Deus. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai levar até o curso final, até o dia de Jesus Cristo. Se Ele começou, Ele vai completar. Suas obras não ficam paradas no meio do caminho. Deus não fica frustrado no estabelecimento do seu reino. Aqui e acolá nós nos frustramos. Aqui e acolá nós ficamos corados de vergonha porque nos frustramos. Mas Deus não. Deus não. É sempre assim, irmãos. Deus está agindo de forma progressiva no estabelecimento do seu reino. E ainda que nós conhecemos a Deus e os processos, ou ainda que conhecemos o plano, através da palavra revelada, Ele diz: o Espírito sopra onde quer. Nossa função é semear. E não determinar a hora em que a semente nasça, não determinar a hora das pessoas estarem prontas, não determinar a hora de nascer uma igreja ali, acolá, aqui, acolá. Possa ser que evangelizemos essa área todinha e morramos sem ver os frutos do nosso trabalho. Um crente não nasce pronto, uma igreja não nasce pronta, nós não estamos prontos. Irmãos, tudo tem uma fase, tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, está pronto, chegou o dia da ceia. A mais bela árvore, irmãos, um dia foi uma pequenina semente. O semeador olha para a semente, para o solo e diz assim: só Deus. Só Deus. Ele vê que há vários fatores que não dependem dele, mas cumpre sua missão, lança e vai dormir. A ideia aqui é de tempo contínuo. Ele dorme e acorda várias vezes. Dorme e acorda várias vezes, esperando a providência de Deus. Espera o tempo necessário para germinar, crescer, até o dia em que ele vai ter a oportunidade de colher aquilo. Ainda que ele não compreenda os processos de modo tão profundo, ele está tão dentro dessa função de lançar a semente e esperar, que ele desconhece os processos que envolvem o crescimento. Mas mesmo assim ele vai lá. Os nossos melhores serviços são insuficientes, irmãos, para fazer com que o reino cresça. Ele vai crescer, apesar dos semeadores. E nós veremos um dia, quando olharmos as dimensões desse reino, e veremos que ele alcançou lugares tão distantes, que a única expressão, de modo adequado, que sairá dos nossos lábios será: foi a graça. Olhando para nós, foi a graça. Olhando para a nossa condição, foi a graça. Nós veremos um dia, irmãos, se Deus quiser, quando nossa semeadura alcançar lugares onde a nossa mão não foi, aonde o nosso braço não chegou,
Mas foi Deus, pela graça, que fez com que uma semente plantada aqui fosse ali, fosse ali, fosse ali. Foi Deus, ou é Deus quem dá livre curso àquele humilde começo. Ele usou a semente, que é a sua própria palavra. Ele deu condição ao solo para receber a semente, que são os corações humanos, que são os corações dos homens. E esse reino cresce, apesar das limitações dos semeadores. Ele cresce porque é a vontade de Deus soberano. Os pecadores ouvirão a pregação com arrependimento e fé, porque Deus os trará a Cristo. A igreja só existe até hoje porque é a vontade de Deus que ela existe. Amém. O terceiro ponto é que esse reino vai chegar ao propósito final, apesar do seu desprezível começo. O fim de todo o processo contado pela parábola é o cereal madurinho, né? Pronto para ser colhido, pronto para ser retirado. Ou seja, o sinal do cereal maduro, ou o cereal maduro, está indicando que chegou a hora da colheita. Está pronto para ser retirado. E quando o fruto já está maduro, verso 29, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Os termos descrevem que não há mais nada a esperar. Por isso o advérbio, logo, imediatamente. Logo lhe mete a foice, porque é chegado o dia da colheita. Aquela semeadura inicial trouxe os seus frutos. Está vendo? Chegou o dia da colheita. Aquele homem que cumpriu o seu papel, esperou o tempo, teve paciência, foi colocado no dia da ceifa. É tempo de colher. A colheita no Velho Testamento é uma figura do juízo de Deus. Os profetas sempre descreveram o juízo de Deus como uma colheita, onde Ele vai separar o trigo do joio, onde Ele vai separar o seu povo, onde Ele vai peneirar aqueles que são seus. Mas a parábola aqui não tem a ideia de transmitir um juízo, porque não há inimigos aqui à vista. O tempo de colheita aqui descreve uma expressão de satisfação. Chegou o dia da colheita. Olha, valeu a pena esperar, confiar. Valeu a pena descansar em Deus. Chegou o tempo de colheita, carregada a espiga, preparada para a ceifa. A ideia central da parábola, irmãos, está no verso 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim um grão cheio na espiga. O reino de Deus é um revento, um reino que descreve a ação soberana de Deus. Seu início como uma pequena semente lançada em solo escuro, incerto, sem nenhuma perspectiva de colheita, será levado à sua consumação. Se mostrará como um evento final glorioso de Deus. Sem a nossa ajuda, sem os nossos jeitinhos, sem a nossa esperteza humana. Agora observe, abram comigo Marcos 1:39. Marcos 1:39. O texto diz assim, em relação a Jesus: então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ele teve um início simples, conforme Marcos está descrevendo aqui em 1:39. Região da Galiléia, na sinagoga deles,
Mas ele veio cheio de sinais, expelindo demônios, curando. Mas o próprio Cristo fez isso consciente, confiando em Deus e sabedor de que a vontade de Deus iria se consumar na cruz. Na cruz. Ele tinha plena consciência também de que a cruz e a sua morte não seria o fim, mas pelo contrário, após a ressurreição, as portas da colheita e da expansão do reino de Deus iriam se abrir, se escancarar. Como diz o profeta, ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo, por meio do seu conhecimento, justificará a muitos. Agora, a colheita tem o seu cumprimento quando Cristo inicia a sua pregação em Marcos 1,39. E terá seu cumprimento final quando ele voltará, ou quando o Filho do Homem voltar, para colher este reino que está sendo amadurecido pelo Pai. Agora, o que é que Cristo está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que ser discípulo dele, veja, ser discípulo verdadeiro de Cristo, não é querer aquilo que não se pode querer, e nem fazer aquilo que não se pode fazer. Ser discípulo de Cristo é ser capaz de segui-lo cumprindo o nosso papel. Nós não somos responsáveis por fabricar um reino para nós. Nós não podemos produzir nem provocar a interferência do Espírito de Deus nos corações. Esse reino chegará à sua fase de colheita, segundo a vontade de Deus, de novo. Esse evangelho vai frutificar em solos que Deus preparou. Esse reino vai alcançar dimensões que Ele quer. E chegará à sua fase madura pela sua própria vontade. Agora veja, irmãos. Este reino que começou assim, pequeno, insignificante. Veja que o próprio Cristo nasceu em uma manjedoura, sem riqueza alguma. Foi morto como malfeitor, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas antes de sua morte, ele passou uma noite orando e escolheu 12 homens. Você não escolheria aqueles 12, ele escolheu. Homens, irmãos, sem bagagem cultural alguma, sem formação alguma, homens pobres, de regiões pobres, pescadores, misturados com publicanos, com zelotes. E diante da morte ainda foi abandonado por todos. Após a ressurreição tem que sair buscando todo mundo. Vai dizer a Pedro e aos meus discípulos que eu vou encontrar com eles em tal lugar. E vai em Pedro e diz: Pedro, tu me amas, restaura Pedro e diz: apacenta minhas ovelhas. Aqueles discípulos que foram escolhidos, que o acompanharam por todo aquele período, após a sua morte e sepultamento, estão voltando para as suas atividades comuns. E Jesus tem um propósito após a ressurreição de levá-los a compreender tudo aquilo que ele havia dito. Olha, vocês precisam compreender a Escritura. E começa e passa por Moisés, e passa pelos Salmos, e passa por toda a Escritura do Velho Testamento, mostrando tudo aquilo que acerca dele estava escrito. A minha morte não seria o fim, mas pelo contrário, iria abrir as portas para a colheita do reino de Deus. Ele reforça isso na parábola seguinte, quando ele diz: olha, aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada,
cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e deixa grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O profeta Zacarias, mais uma vez, em 4, versículo 6, vê o povo desanimado e diz: nem por força, mas nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelos nossos méritos, irmãos. Não é pelas nossas forças. Não é pela nossa capacidade. Mas pelo Senhor, que vai levar o reino até o seu curso final, até o seu ponto final. Deus está no controle dessa semente, Deus está no controle desse reino, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da igreja. Sua palavra não volta vazia. Recebemos a incumbência de semear. Agora você olha para Cristo, você olha para a mensagem, você olha para os discípulos e diz: esse reino não vai vingar. Esse reino não vinga. Olhemos para nós e dizemos: não vamos chegar ao fim, Senhor. Olhamos para as nossas condições, irmãos, e dizemos: Senhor, não daremos conta das demandas do reino. A palavra nos chama a descansar, irmãos. Mas não o descanso daquele que é preguiçoso, que é indolente, daquele que não compreende as implicações do reino. Mas o descanso daquele que não tem condições de fazer aquilo que não lhe compete fazer. Mas o descanso daquele que espera, confiando em Deus, de que Ele usará homens fracos como nós. De que esta glória se manifestará em vasos de barro como nós. E que Ele vai nos dar a maturidade que é necessário ter, e que nós iremos refletir progressivamente a imagem de Cristo, até chegarmos à fase madura, prontos. Se Ele começou, Ele vai levar até o fim. Se Ele começou, Ele vai levar até o fim. E o seu processo, ou o caminho pelo qual Ele nos leva, ainda que desconhecido por nós, irá levar ao ponto final da sua própria vontade. E Paulo diz: todas as coisas agora cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Amém. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem o principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O reino vai chegar ao ponto final. Mas não é porque somos bons, não é porque temos capacidade para fazê-lo chegar, não é porque temos capacidade de lançar a semente de um modo mais elaborado ou mais competente. Não, irmãos, ele vai chegar segundo a vontade de Deus. Porque até os recursos que temos para usar no reino, foi Ele quem deu. Até os dons que temos para lançar a semente, foi Ele quem deu. Até as capacidades que temos para contribuir com a edificação do corpo, que é a agência do reino, foi Ele quem deu. No versículo 32 mostra que esse reino vai crescer tanto que vai servir de sombra para muita gente. As aves dos céus aqui podem ser traduzidas como os gentios entrando nesse plano da salvação. Esse reino vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir até que chegar o dia que Deus vai colher esse reino, essa semente que se tornou uma semente madura e não há mais tempo para esperar mais nada, acabou. Deus vai colher o seu povo e o seu reino será ou se manifestará de forma plena, como diz Paulo em Coríntios. Capítulo 15, Jesus entregará o reino a Deus Pai. Amém. Todas as coisas vão convergir nele. O
Evangelho quer curar as nossas inquietações. O Evangelho quer curar as nossas pressas. O Evangelho quer curar as nossas impaciências. O Evangelho quer curar as nossas preocupações que viraram incredulidade. O Evangelho quer curar tudo isso e nos mostrar qual o nosso papel nesse plano da graça. Amém. Você é semeador. Semeador. Como diz Paulo quando escreve aos irmãos de Corinto, que estavam brigando e dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo diz: quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem sou eu? Paulo diz: eu dou graças a Deus que não batizei ninguém, a não ser o da família de Cloé. Quem somos nós? Aí ele diz: eu plantei, Apolo veio, mas Deus. Vocês estão olhando para mim, para Apolo, para Pedro. E mais à frente ele diz: somos cooperadores de Deus. Amém. Uma expressão bonita. A ideia ali é de que Deus nos chamou para cooperar com Ele na implantação desse reino. Ele nos colocou dentro desse plano e disse: sejam meus cooperadores. Mas quem faz crescer é Ele. É Ele. Portanto, o reino vai vingar. O reino vai crescer. Nosso trabalho não é vão no Senhor, ele vai crescer. Mas vai crescer segundo a vontade de Deus, não segundo as nossas inquietações e preocupações. Ele vai crescer não segundo as nossas pressas. Ele vai se crescer no tempo de Deus. Ele vai crescer no processo de maturação ou de maturidade que Deus trouxer a ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai Santo, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, Senhor, que consola os nossos corações, que transforma as nossas vidas, que cura as nossas inquietações, as nossas pressas, as nossas urgências, e que mostra, Senhor, que Tu estás no controle, Senhor. O Senhor está no controle da igreja, do reino, da mensagem, da semente. E essa semente, Senhor, vai encontrar aquele coração, Senhor, que a Tua vontade previamente determinou, Senhor. Este reino vai alcançar as dimensões que desde os planos eternos ou dos tempos eternos, Pai, o Senhor quis assim. Nos ajude a entender, Senhor, o nosso papel de cooperador, Senhor, de semeador. E nos ajuda, Senhor, que possamos exercer esse papel em amor, Senhor, em fé e confiança. Ainda que o amanhã, Deus, traga a falsa impressão de que não vai vingar, não vai dar certo. Ainda que o amanhã, Senhor, sejamos tomados de incerteza, os nossos corações sejam tomados, ó Deus, de insegurança. Nos precipitemos ao ponto de dizer: não vai, Senhor, não vai dar. Deus eterno, aquieta os nossos corações. Amém. Traga paz aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos a olhar, ó Deus, e esperar o tempo do Senhor. Esperar, ó Deus, Tu fazeres, ó Deus, com que esta semente germine, cresça, amadureça. E isso tanto na igreja, tanto na vida pessoal, como na expansão, ó Deus, do Evangelho por meio dessa igreja, ó Deus, a qual o Senhor, pela providência, fundou aqui neste lugar. Amém. Deus eterno, nos ajuda a entender o nosso papel no reino, no corpo de Cristo, nossa função. Ó Deus, ajude com que a nossa candeia esteja no lugar adequado. Ajude com que sejamos, ó Deus,
capazes de usar uma medida grande, recalcada, ó Deus, diante da luz que temos recebido, Senhor, para que os frutos sejam granjeados em quantidades maiores. Deus eterno, nos dê diligência, Senhor, compromisso, sinceridade, mas acima de tudo, Senhor, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ensine a esperar no Senhor. Nos ensine a ser paciente, longânimo como o Senhor. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.